Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Nós estamos ali, aí... A igreja do Senhor Jesus está muito linda, mano. E interessante que está exalando o perfume de Cristo, porque o pastor Jones tem alguém, só óleo ungido, irmãos. Então olhe para o seu irmão que está do seu lado, você está exalando o perfume de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ajeitar aqui, glória a Deus. Amém? Quem quer ouvir a voz do papai? Irmãos, é um tempo de conquista para o Ministério Ágape, amém? Nós temos falado muito disso. E essa palavra que a gente traz é porque não vai ficar nenhuma unha no Egito. Eu vou repetir, irmãos, não vai ficar ninguém para trás. Se Deus te trouxe até aqui, é porque a conquista também é para você. Eu vou repetir, a conquista é para você. Começa a alegrar o teu coração. Abra o teu coração para aquilo que Deus tem para você nesse finalzinho de tarde. O tema da nossa ministração, se você quiser anotar, quem gosta de anotar, é não pare, não retroceda, é tempo de avançar. Eu vou repetir, irmão, não pare, não retroceda, é tempo de avançar. Aleluia. O nosso texto está em Hebreus, no capítulo 10. A gente vai ler o versículo 35 ao 39. É tempo de avançar, irmãos. Versículo 35 está aí no telão, Hebreus 10, versículo 35 diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: você precisa perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela... E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Mas, você pode repetir comigo, todo mundo junto? Mas dos que creem e são salvos. Tem alguém que crê aí, irmãos? Cadê os que têm fé? Cadê aqueles que confiam no Senhor? Cadê aqueles que, embora as circunstâncias, os problemas podem vir, mas estão firmes na rocha, porque o nosso Deus existe, o nosso Redentor está vivo, Ele está à direita do Pai e está intercedendo por mim e por você. Nesse tempo de conquista, vai ter as adversidades, irmãos. O Evangelho não é só oba-oba, não é só alegria. Vai ter momentos que talvez o soldado venha se ferir, venha se abater, mas a gente vai conquistar e não vai ficar ninguém para trás. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão aqui e talvez disseram assim: eu vou hoje e eu quero ouvir a voz do Senhor, porque eu não aguento mais e eu estou a ponto de desistir, a ponto de entregar. Mas eu quero te dizer, fique atento à voz do Espírito Santo. Fica atento à voz do teu Deus. Porque talvez
pessoas te abandonaram. Talvez a dificuldade esteja tão grande que você esteja já não aguentando mais. Mas o teu Deus, Ele é contigo. O teu Deus tem visto. E Ele não vai te deixar para trás. Deus se alegra com aqueles que perseveram. Eu vou dar aqui dois exemplos. Dois exemplos que estão na Bíblia, que eu tenho certeza que vai fazer diferença em nossas vidas. O primeiro exemplo está em Números capítulo 13, do versículo 26 ao 33. Será assim: eles então retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz do deserto de Paraã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra na qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muitas grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Amém? Presta atenção, irmãos, eles estavam para tomar posse da terra. Só tinha um detalhe: Deus tinha tirado o seu povo do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Eles estavam ainda com uma mente escravizada. Eles se sentiam fracos e de uma certa forma até falidos, porque ao menos, sem menos tentar, eles desistiram antes de tentar algo. Eles desistiram porque a mente deles era uma mente escrava. Eu não sei de que forma você se vê. Eu só sei que vai ser realmente o ano da ágape, o ano da conquista. No culto do dia 31 para o dia 1º, no culto da virada, o pastor pregou, e talvez muitos que estavam aqui já até esqueceram disso. Foi pregado sobre identidade. Ele falou que nós somos filhos, e como os filhos de Deus nós somos herdeiros. Herdeiro de Deus, das bênçãos de Abraão. Filhos e herdeiros. Você é filho, você é herdeiro. Mas aquele povo não se achava assim. Eles se achavam coitadinhos, uns escravos, e tinham a mente aprisionada. Eles se sentiam gafanhotos. Mas um deles, Caleb, falou: se Deus é com nós, a gente vai conquistar a terra. Mas ele foi a minoria. Está na hora da gente se unir, amados. É tempo de unidade. É tempo de nós estarmos juntos um com o outro, sonhando o sonho do outro, sonhando
o sonho que Deus preparou para o nosso ministério, para nossas vidas, tomar posse. Está na hora de realmente tomar posse. Mas eu não estou falando aqui de tomar posse, só de pegar com a mão e dizer assim, só foi só algo que fez ali e de repente já esqueceu. Está na hora de realmente tomar posse e é aqui. Porque o diabo ele é vencido. O diabo ele é um derrotado. A nossa luta todos os dias é contra nós mesmos. É uma luta constante. É um desânimo, é uma tristeza. É algo que todo dia abate. E a pessoa quer retornar, quer retroceder, quer desistir. E esquece que é mais que vencedor. E esquece que é filho de Deus. E esquece que não está sozinho nessa batalha. Esquece que Deus é muito maior do que qualquer gigante, do que qualquer desafio, do que qualquer problema que pode se levantar. O nosso Deus é maior do que tudo. O teu Pai, aquele que te chamou, Ele é contigo. Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai deixar você só. Mas precisa ter a mudança aqui. A gente precisa entender que realmente quem nós somos. Eu vou dar outro exemplo. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 1 ao 6. Diz assim, ó: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon, Tamar, isto é, Elgede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Presta atenção, amados. Ele estava até com medo, alarmado, com medo. Mas ele decidiu consultar o Senhor. E proclamou um jejum. Amém? Nós estamos em jejum. Em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Era impossível. Aos olhos humanos era impossível. Era para Josafá correr. Era para ele desistir e ir embora. Porque o exército inimigo era muito mais numeroso. Era muito mais poderoso. Mas em vez dele correr, em vez dele desistir, ele consultou o Senhor e foi orar ao Senhor. E quando ele estava orando, Deus levantou Jaziel, um dos profetas que estavam lá. Cadê os profetas de Deus aqui, amados? Aleluia. E no versículo 15, ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Ei, essa peleja não é sua. Essa enfermidade que está no seu corpo não é sua. Isso não te pertence. Esse fardo não te pertence. Talvez você já fez de tudo. Talvez você já até esgotou suas forças. Esse é o momento de você orar e colocar diante de Deus, porque Ele vai te responder. Ele não vai deixar você sem resposta. E Ele está dizendo esta tarde, esse início de noite: essa peleja não é tua, essa peleja é minha, e é eu que batalho por ti. Ele não vai permitir que você retroceda. No versículo 21 e 22, está aí no telão. Depois de consultar o povo,
Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Ele orou. Ele também teve outra atitude. Ele colocou alguns homens na frente, e ele falou: agora é momento de adorar. E ele dizia assim, eu posso até imaginar: se você souber, louve comigo, adore comigo. A ele adoro. Isso, mais alto. Enquanto você adora, Deus está na tua casa. Isso. Isso, mais força, mais força, mais. Você pode fazer melhor. Você pode adorar melhor. Diga a Ele. Isso. Adore. Ele está indo lá na tua casa. Ele está entrando nos teus negócios. Ele está entrando lá na tua célula. Ele está entrando na tua supervisão. Ele está vindo com provisão. É Ele que faz. Nós só precisamos colocar diante dEle e adorá-lo. E adorá-lo. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. A glória dEle é tudo para Ele. Enquanto Ele for em primeiro lugar na sua vida, tudo vai dar certo. Pode vir um vento, a tempestade, pode se levantar o que for, podem levantar calúnia contra ti, mas o Senhor, Ele é contigo. Essa peleja é dEle, e Ele não vai permitir que você retroceda. Aleluia. Mas tem mais. Acabou não, diga acabou não. Presta atenção, olha o que Deus faz, irmãos. No versículo 24 e 26, é a bênção. Quem gosta de bênção? Eu também. Eu também. Sabe, irmãos, poderia parar aqui. Deus poderia acabar, não derramar mais nenhuma bênção na minha vida. Mas assim mesmo eu estaria grato por tudo que Ele já fez. Mas eu sei que Ele é fiel, Ele continua abençoando. No versículo 24 e 26 diz assim: quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado, ninguém, para contar a história. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grandes quantidades de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. E no 4º dia, eles cantaram o hino da vitória. Ei! A bênção vai ser tão grande que com as tuas 2 mãos vai ser quase impossível você carregar. Você vai ter que dar notícia no quarteirão, na tua casa, aonde você trabalha, na tua rua. Ei, a bênção do Senhor vem me ajudar. Vem me ajudar, porque é muito que Deus está fazendo. Vai ser assim, foram 3 dias. Deus confundiu a cabeça dos inimigos. Eles se mataram entre eles. Você não vai precisar fazer nada. O Senhor vai pelejar contigo. E tudo aquilo que te afronta, tudo aquilo que te deixa desanimado, ou que queira fazer com que você retroceda, vai cair por terra. Já está caindo, já caiu. Aleluia. Diga aleluia. Glória a Deus. Nós temos uma obra a fazer, irmãos. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga: nós temos uma obra a fazer.
Nós vamos abrir as igrejas. Eu vou repetir, irmãos, nós vamos abrir as igrejas. Nós vamos precisar multiplicar as células. Nós vamos ter que dobrar nosso joelho, orar para Deus enviar os novos líderes, os trabalhadores para a seara. Vai se levantar novos supervisores, novos pastores, porque nós temos uma obra a fazer. E essa obra, meu irmão, minha irmã, é para mim e para você. Diga para o seu irmão, é para mim e para você. Se você já entregou sua vida para Jesus, então a obra que Jesus tem na tua vida já começou. Mas Ele também tem uma obra para fazer através da sua vida. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 14 ao 22, diz assim, ó: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é o livro messiânico, que falava de Cristo, do Messias, aquele que havia de vir. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar. Você pode ler comigo? E proclamar o ano da graça do Senhor. Esse ano, irmãos, esse ano vai ser o ano que vai ser derramada muita graça em nosso meio. Vai ser o ano que Deus vai te usar poderosamente. Vai ser o ano que você vai colocar a mão nos enfermos, eles vão ser curados. Deus vai colocar uma tal autoridade sobre a tua vida, que você vai passar e as pessoas vão ficar endemoniadas, e você vai dar uma palavra e o demônio vai ter que correr. Vai ser assim. Vai ser o derramamento da graça do Senhor. Mas presta atenção. Eu estava na sala dos pastores, eu estava lendo essa passagem, e aí eu comecei a rir. Não sei se o pastor Jones, o pastor Jaime recordam. E o pastor falou: é muito bom quando Deus fala conosco. Eu estava lendo essa passagem e Deus estava falando tremendamente comigo. E eu comecei a ficar alegre, comecei a ficar feliz. Sabe por quê? Porque eu era esse pobre. Mas Deus usou pessoas. Deus usou pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, para pregar o Evangelho para mim, as boas novas do Evangelho. Eu era esse oprimido, eu era esse escravizado, estava escravizado no pecado. Mas Deus usou pessoas. Deus quer usar a mim, quer usar você. Deus quer te usar, eu vou repetir, Deus quer te usar. Ele falou: ide, Mateus 28, ide, fazei discípulos de todas as nações. E ele termina dizendo: todos os dias, mas todos os dias, em todo momento, eu estarei com vocês. Ele falou que Ele estará conosco. Eu quero te dizer que aonde você for, você que é templo do Espírito Santo, Jesus hoje não está mais em físico, mas Ele está através do seu Espírito. E toda vez que você prega para uma pessoa, toda vez que você leva a palavra de boas novas, Jesus está contigo. Jesus está usando a sua boca. Jesus está usando a tua inteligência, a tua mente.
Jesus está usando o teu corpo, porque Ele falou que todos os dias Ele estaria conosco, Ele nunca ia nos abandonar. O Senhor Jesus está todo dia contigo, meu amado. É promessa dEle. Ele só precisa de um corpo. Sabe, irmãos? Tem pessoas, eu sei, para a glória de Deus, que tem pessoas nesse exato momento aqui vendo anjos aqui nesse altar. Eu sei que tem pessoas vendo os anjos aqui passando aqui nesse lugar. Anjos com as bandeja para entregar as bênçãos. Eu sei que talvez você esteja vendo uma luz. Eu quero te dizer que essa luz é Jesus. Porque tem gente que já entendeu. Ela sabe quem ela é. Aí ela busca a Deus, ela adora a Deus. E quanto mais ela busca, e quanto mais ela adora, mais Deus dá para ela. Mais Deus amplia a sua visão, amplia a sua mente, a sua sabedoria. E aí ela começa a ver aquilo que Deus tem preparado. Tem pessoas que já viram os templos sendo abertos, anjos ungindo os templos. Tem pessoas que já viram isso. Talvez você esteja com a sua visão ainda e não consegue ver, mas hoje Deus quer ampliar a tua visão. Ele quer te dar vista. Não é só vista aquele que está cego, que não consegue ver com os olhos naturais. É vista de olhos espirituais. Porque aquilo que o homem não consegue, que é impossível para o homem, mas para Deus não é impossível. Ele quer abrir a tua visão para largar. Começa a ver. Eu sei que tem gente que já está vendo. Eu sei que tem gente aqui que já está começando a ver aquilo que Deus tem preparado desde a fundação do mundo para a sua vida. Porque você ainda nem era criado no ventre da tua mãe, Deus já te conhecia. Comece a ver. Se tiver algo aí tapando a tua visão, em nome de Jesus, que a sua visão agora seja ampliada. Que você consiga ver no reino do Espírito. Tem pessoas pobres. Quando ele fala aqui pregar as boas novas aos pobres, não é só pobre de falta de dinheiro não, irmãos. É pobre de espírito. Aqueles homens lá que levaram o relatório, eles eram pobres. Pobres de espírito, porque eles, apesar de ter visto Deus abrir o mar, Deus fazer grandes coisas no meio deles, eles não conseguiam ver o tamanho do Deus que eles serviam. Eles eram pobres de espírito. Mas quando a gente tem um espírito, a gente busca esse espírito, ele é capaz de nos fortalecer todos os dias. Ele nos fortalece, ele dá o vigor necessário, ele dá a intensidade que nós precisamos, para que a gente não olhe para trás, mas para que a gente consiga ficar aqui na balada, olhando para o alvo, olhando para as coisas que Deus tem preparado. E ele fala, graça do Senhor vai ser derramada, vai ser, irmãos. Tem que ser. Vai ser um tempo de muita graça. E aí eu comecei a rir, porque Deus me libertou disso. Olha onde foi que Deus me colocou. Para mim era impossível, mas para Deus não é. Ele quer fazer isso na tua vida. Talvez você não consiga ver, mas você vai ser o próximo que vai estar aqui com esse microfone, pregando as boas novas do Evangelho de Deus. É você que Deus quer usar, aonde você for, de forma poderosa. Vai ficar uma unha no Egito. Diga para o seu irmão, não temos tempo a perder. Não tem tempo para estar murmurando, reclamando. Se murmurar, reclamar, ficar aí só falando, vai voltar para o Egito, vai voltar para o deserto e vai morrer no deserto. Olha, há uma estatística que nós somos 40 milhões de evangélicos. 40 milhões. Mas para cada um evangélico, há um que se desviou. Então, essa soma aí dá em torno de 80 milhões. Mas tem 40 milhões que olharam para trás.
Eu não sei se você ainda está ligado no seu passado. Só sei que a ordem que Deus deu é para olhar para frente, não olhe para trás. A instrução que tinha para a mulher de Ló é que era que ela não olhasse para trás. Mas por um momento ela olhou para trás. E ela morreu, ela pereceu, ela se tornou uma estátua de pedra. E eu me intrigo com isso, porque será que foi só por causa que ela olhou para trás? Será que foi só porque ela deu uma olhadinha? É porque o coração dela, irmãos, estava lá naquelas coisas. O coração dela já estava com saudade. Embora ela tinha acabado de sair, ela olhou, porque ela queria estar lá. O seu desejo, o seu coração tem que estar aqui dentro. Não dá mais para olhar para trás. Deixa o passado embora. Esquece. O Senhor Jesus, ele já até passou uma borracha. As coisas velhas já passaram. Eis que fizeram todas as coisas novas. Mas isso é um dos motivos que a pessoa retrocede. Porque ainda não se libertou. Até aceitou Jesus. Mas falta algo genuíno. Falta algo verdadeiro. Não pode estar pela metade. Eu tenho que estar inteiro com Jesus. Ou a minha vida pertence a Ele ou não. Ou eu entrego a minha vida a Ele, ou vou estar dividido. Aí quando vim as coisas, as circunstâncias adversas, retrocede, desiste. Aí a pessoa passa e vê, rapaz, não era aquele que pregava a palavra, não era aquele que era ricamente, poderosamente usado por Deus, mas aí desistiu da célula, entregou a célula. E às vezes até usa essa expressão, eu orei a Deus e Deus falou comigo que era para me entregar. Que conversa é essa? Que conversa é essa, irmãos? Deus jamais vai colocar alguma coisa nas tuas mãos que tu não possa suportar. Deus jamais vai falar para você desistir. Deus jamais vai querer que você abra a mão daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Muito pelo contrário, Ele quer que você avança. Ele quer que a cada momento, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano você cresça. Eu não estou aqui para bater em você, para te deixar triste. Eu estou dizendo que o Espírito está falando para você. Esse é o ano da graça do Senhor, esse é o ano da tua vitória, da tua conquista. Mas é preciso ter atitude. É preciso ter uma mudança e dizer, eu passo uma borracha naquilo que atrapalha, naquilo que pode pensar, eu querer retroceder. Nós não temos tempo a perder. Lucas capítulo 9, versículo 57 ao 62. Diz assim, ó. Quando andava pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu,
Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Senhor Jesus não quer saber da tua desculpa. Quer não, irmão. Ele não quer saber se tu está cansado. Se tu estiver cansado, ele tem renovo para ti. E é hoje. Se tiver fadigado, alguma coisa aí está sufocando. Tem gente que diz assim, ó, estou sufocado. Não aguento mais. Jesus está dizendo assim, ó. A minha vida quer me seguir? Mas a vida comigo é intensa. Eu não tenho tempo a perder. As raposas têm suas tocas e as aves têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem, ele está referindo-se a ele. Mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Ele está dizendo, comigo é intenso. Uma hora eu estou curando um enfermo. Outra hora eu estou curando um paralítico. Outra hora eu estou purificando um leproso. Outra hora eu estou ressuscitando um filho de uma viúva. É assim que faz. Quiser andar comigo é assim. Ele não mente para ninguém não. A vida com Jesus é intensa. Mas ela não pode ser um peso. Ela não pode ser fadigada. Ela tem que ser intensa, mas com alegria, com prazer, com ânimo, com satisfação. Eu tenho que dizer, eu tenho satisfação em servir esse Jesus. Se for para Ele, a honra, a glória é dEle. Aleluia. Aleluia, Jesus. A outro, ele diz, deixa eu enterrar meu pai. Que conversa é essa, irmãos? Se o pai dele tivesse morto, ele não estava ali não. Isso é desculpa. E Jesus falou para ele, porém você vá e pregue as boas novas de salvação. Tem pessoas precisando de mim e de você. E por no final, ele fala, meu irmão, que conversa é essa de se despedir de familiar? Não. Você vai ter tempo para os seus familiares sim. Mas o que Jesus está dizendo é de prioridade. É de prioridade, é ter Ele em primeiro lugar. E eu vou repetir, eu já falei aqui, se nós colocarmos Jesus em primeiro lugar, jamais a gente vai querer olhar para trás. Jamais a gente vai querer retroceder. Quem tem Jesus tem tudo, irmãos. Eu não tenho casa em Fortaleza, mas tenho uma casa de praia lá, à minha disposição. Aonde eu chego, eu sou bem tratado. Um dia eu fui visitar um discípulo, ele estava lá com um banquete. Essa vida com Jesus é maravilhosa. Não pode ser um peso. Se nós queremos conquistar, nós temos que entender que Ele que nos chamou, que Ele que nos convenceu. E tem mais uma coisa, nós somos ungidos. Ele nos ungiu. E não foi com óleo, foi com sangue. Nós somos ungidos pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. E quando o diabo olha e vê a marca de Jesus sobre você, ele tem que correr. Se o inimigo se levantar contra ti, ele vai ter que vir pelo caminho, mas vai ter que fugir por 7. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas com você não será atingido. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Jesus está te chamando, Ele continua a chamar. Jesus continua a chamar, meu amado e minha amada.